Em 20 de julho de 1973, o mundo perdia um grande astro das artes marciais. Bruce Lee havia falecido de uma forma misteriosa. Bruce Lee foi um cara que revolucionou o cinema em questão de trazer as artes marciais e de representatividade. Porque na época, né, quando ele começou no cinema, não só havia atores americanos, era somente isso que estava em Hollywood. O cara realmente revolucionou o cinema para sempre. Bruce Lee nasceu em São Francisco, Califórnia, em 27 de novembro de 1940, e sua família, né, seus pais, eram integrantes da ópera chinesa, e ele nasceu durante uma turnê. Quando tinha apenas 3 meses de idade, a sua família se mudou de volta para Hong Kong, que foi onde o pai dele, que era ator, começou a levar o filho para participar de filmes. Quando ele era criança, ele participou de filmes acenando com o pai dele, e quando ele era adolescente, ele começou a estudar Kung Fu. Mas quando ele era mais jovem, assim, mais adolescente, mais velho, os pais dele o enviaram de volta para os Estados Unidos, lá para Seattle, para poder afastar ele de encrencas que ele se metia demais e para também fazer com que ele, enfim, terminasse o ensino médio. Lá em Seattle que ele começou a sua primeira escola de artes marciais. E em 1964, ele se mudou para a Califórnia e criou a sua segunda escola. Em 1966, ele começou na TV. Ele fazia pequenas pontas em séries, só que chegou um momento que a série que ele fazia foi cancelada, então ele começou a dar aulas particulares para astros de Hollywood. Então, depois disso, ele começou a fazer várias pontas em filmes e começou a ser o ator principal e tudo mais, e foi a partir disso que a carreira dele no cinema foi decolando. Depois dessa pequena introduçãozinha sobre a vida do Bruce, vamos pular para o dia da morte dele. No dia 20 de julho de 1973, Bruce estava na casa de Beth Ting Pei. Não sei se eu pronunciei correto, eu espero que sim, e se não, perdoem. Estava na casa dela, que era uma amiga dele. Assim, alguns jornais falam que ela era amante dele, e alguns falam que era amiga, então não saberemos. Mas eu acredito que era amante sim. Isso é a minha opinião. Então, nesse dia o Bruce estava lá na casa dela, e ele estava muito cansado porque ele passou o dia em gravações de um filme novo dele. Então, o que aconteceu? Ele estava muito exausto e começou a sentir fortes dores de cabeça, e ela deu um analgésico para ele. É um remédio que eu vou colocar o nome aqui, tá? Então, após a amiga dele dar esse remédio para ele agradeceu e foi dormir, foi descansar. E depois de muito tempo, a atriz estava esperando ele para jantar e ele não apareceu. Depois de muito tempo, então ela foi até ele para tentar acordá-lo, para poder ver o que estava acontecendo, e ele não acordou mais. Por mais que ela tentasse, ele não respondeu. Então ela ligou para emergência e eu acho que também para um amigo deles, e ele chegou a ser levado para o hospital, mas lá constataram a morte dele. Bruce Lee, o ícone das artes marciais, morreu aos 32 anos de idade. Bom, a partir dessa notícia, né, da morte do Bruce Lee, aos 32 anos de idade, uma pessoa consideravelmente jovem e saudável, começou o mistério. O que realmente aconteceu com Bruce Lee naquela noite? Bom, o corpo dele foi analisado pelos legistas e eles constataram que o ator teve uma alergia ao analgésico que ele tomou. Mas o corpo dele não apresentava nenhum sinal de reação alérgica. Bom, na autópsia eles analisaram que o cérebro dele estava inchado. Então começaram a achar que a causa da morte real dele teria sido um aneurisma cerebral. Porque havia também um acúmulo de líquido que gerou um aumento de 13% do tamanho natural do cérebro. Então o cérebro dele estava em 13% maior do que o tamanho natural. Mesmo chegando a essa conclusão, a resposta dos legistas foi que a morte, a causa-morte dele foi a alergia ao remédio.
Toda a maneira que foi realizada essa análise, ela foi muito questionada por todo mundo. Então, a partir daqui, nós vamos para as nossas teorias em relação à morte dele. Bom, então, com toda essa estranheza que as pessoas estavam tendo em relação à causa da morte do autor, as pessoas começaram a criar várias teorias da conspiração. E nós vamos falar sobre alguma delas. Antes de falar de todas essas teorias que as pessoas criaram em relação à morte dele, eu vou comentar com vocês um comentário que o Chuck Norris fez em 1975, fazia pouco tempo, né, que o astro tinha falecido, e na Comic Con ele acreditava que o Bruce Lee tinha morrido pela combinação de relaxantes musculares. Então, a partir daí, as pessoas começaram a desconfiar sobre o que será que Bruce Lee tomava. Será que todo aquele porte físico dele não era natural? Será que era tudo remédio? Mas essa teoria aí não foi muito falada, exceto pelo fato de que algumas pessoas achavam que ele tinha morrido pela combinação de muitas drogas, inclusive pela cannabis. E outras pessoas achavam que a morte dele foi causada realmente só pelo remédio, pelo analgésico que ele tomou. E outras pessoas já iam muito mais além. Elas achavam que ele tinha sido morto propositalmente pela Pei e que ela fazia parte da máfia chinesa que queria dar um fim no Bruce Lee. As pessoas começaram a falar essas coisas aleatórias. Bom, agora vamos tentar entender o que aconteceu de uma maneira mais lógica, mais realista. Teve um cara que fez, eu não lembro o nome do escritor, mas ele escreveu uma biografia, eu vou colocar o nome do escritor aqui. Ele escreveu uma biografia em que ele conversou com a família do Bruce Lee, com amigos, e ele foi escrevendo essa biografia, e a partir disso eu vou contar pra vocês o que a maioria das pessoas que eram próximas ao Bruce acreditavam que tinha acontecido com ele. Tudo que eu vou falar aqui foi com base na biografia que foi escrita. Bem, na época não foi muito noticiado, mas aconteceram algumas coisas com Bruce Lee. A primeira delas é que nesse mesmo ano da morte dele, lá em 1973, ele tinha passado por alguns momentos, por ataques de convulsão. Então, como que isso foi acontecendo? Nesse ano da morte dele, que foi em 1973, ele estava preparando o projeto do filme mais importante, que viria a ser o filme mais importante da vida dele, que foi o Operação Dragão. Não é muito desconhecido esse fato dele estar preparando esse filme, mas é desconhecido o fato dos problemas de saúde que ele havia enfrentando naquela época, porque todo mundo via Bruce Lee como um exemplo de saúde. E aí que a gente vê que um porte físico não tem nada a ver com saúde. Que a pessoa pode estar saradona, mas não quer dizer que a pessoa é saudável. Então, a aparência da pessoa nunca vai ter a ver com a saúde dela. Enfim, enquanto Bruce Lee fazia a gravação da dublagem desse filme que ele estava preparando, era a Operação Dragão, a gravação era feita dentro do estúdio Golden Harvest, e lá dentro ele passou mal, ele começou a ter uma convulsão terrível e foi levado às pressas para o hospital. Bom, ele foi levado para o hospital, ficou alguns dias em observação lá e depois ele foi liberado. Só que ele foi diagnosticado com edema cerebral, que é o acúmulo de uma pressão no cérebro, que normalmente é causado pelo acúmulo de líquido, que era o caso dele, tanto que quando fizeram a autópsia, eles constataram exatamente a mesma coisa. Nesse dia desse acontecido aqui, que foi o dia 10 de maio, estava muito quente. Aquele mês, né, ele estava sendo um dos meses mais quentes do ano lá em Hong Kong, e ele estava lá gravando a dublagem do filme dele, e lá dentro eles deixaram o ambiente fechado, não ligaram o ar-condicionado, deixaram tudo fechado e quente, porque eles não queriam que o barulho do ar atrapalhasse a gravação.
Então, foi nesse momento que ele teve um colapso e começou a ter as convulsões, aí foi levado para o hospital e tudo isso que eu falei foi constatado. Bom, e no dia que ele morreu, que foi no dia 20 de julho, também era um dia muito quente. Aqueles meses estavam sendo os meses mais quentes do ano, dos últimos anos. E ele ficou o dia todo trabalhando e deu no que deu. Bom, uma outra coisa que é importante mencionar, que também está escrito lá na biografia dele, é que uns meses antes de sua morte, ele havia feito uma cirurgia para a retirada das glândulas sudoríparas dele. Então, graças a isso, ficou meio difícil fazer com que o corpo dele dissipasse o calor corretamente. Mas, por fim, a causa da morte do Bruce Lee realmente ficou constada como edema cerebral, possivelmente causado pela alergia ao medicamento. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que a morte dele foi causada pela máfia chinesa? Vocês acham que a morte dele foi causada pelo uso de cannabis? Vocês acham que a morte dele foi causada por alergia ao medicamento? Ou como eu, vocês acham que, como ele estava com esse problema do edema cerebral, ele poderia morrer a qualquer momento? É isso que eu acho. Eu acho que de qualquer jeito, mesmo sem remédio, ele ia morrer. Porque ele deveria ter tratado esse problema dele antes de ficar se esforçando tanto trabalhando, sabe? É o que eu acho. Eu quero saber agora a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou se vocês acham que foi uma dessas coisas que eu falei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreva aqui no canal, porque sempre vai ter vídeo legal como esse. E nos vemos no próximo vídeo.